boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje para mais uma reflexão sobre os temas da noite, né? Por que sou egoísta? E daqui a pouquinho nós vamos ouvir, então, essa explanação com a nossa querida irmã de ideal espírita, Eline Rocha, do Dom Bosco. Mas antes nós precisamos, então, passar alguns avisos, como de praxe, né? Como de costume, e desejar uma ótima noite, um ótimo aproveitamento para todos. Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos à nossa sala virtual da Casa Luz e Caridade Dom Bosco. Então, deixa eu só ajeitar aqui. A nossa campanha da casa, então, precisamos da ajuda por conta da aquisição de uma nova sede, né, para a nossa casa, para sairmos do aluguel e termos a sede própria. Então, a casa está fazendo essa campanha, precisamos da sua ajuda, com contribuições a partir de R$2. Sempre serão muito bem-vindas, e através também da nossa conta, do Pix da casa, como a gente pode ver aqui nesse banner, e pela página no Facebook da casa também temos lá as informações. Então, quem puder e quiser ajudar será sempre de muita valia, né, para todos nós. E ainda, fazendo parte dessa campanha, a casa recebeu doação de livros para que a gente pudesse comercializá-lo nessa obra, e todo o valor será revertido também em favor da campanha de aquisição da nossa casa, da nossa sede própria. Esse livro se chama Quem Olhará Romeu, e também ali todos os dados certinho, para quem deseja também adquirir a obra, estará contribuindo então com a nossa casa. Vamos adiante. Nossas atividades, então, das sextas-feiras, temos lá o Evangelho Online, às 20h30, via canal do YouTube da casa, @Dom Bosco Espírita, onde nós temos momentos ali de leitura sistematizada do Evangelho segundo o Espiritismo, uma explanação a respeito do tema, um passe à distância ou irradiação mental, né? E uma irradiação por todas as pessoas necessitadas, uma prece de irradiação. Vale a pena participar, são momentos muito enriquecedores e que a gente se sente reenergizado em nossa atividade. Temos o estudo às terças-feiras, das 19h30 às 20h30, da obra No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro. O facilitador é o Carlos Madaloso, ali no canal do Grupo de Estudos Espíritas Dom Bosco no Facebook. Então aproveitem, participem, é um estudo muito bacana, muito dinâmico, né? Onde nós também temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, né? De aprendermos um pouco mais. Outro curso que a casa oferece, estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. É um curso online via Google Meet e requer inscrição pelo Google Forms. Então, toda quinta, das 20 às 21 horas. Aproveitem também e participem, que o curso já retornou no dia 13 de fevereiro. Outras atividades da casa englobam ali palestras presenciais, aos sábados às 17 horas e às segundas-feiras às 20 horas. Palestras online nas quartas às 19, como hoje, né? Estamos fazendo. Evangelho Online já falamos. As irradiações é uma atividade em que voluntários da casa promovem as preces diariamente às 20 horas, irradiando boas energias, preces em favor daqueles que necessitam. Não é necessário fazer inscrição, deixar nomes, etc. Basta que naquele horário procuremos um lugar mais sereno, mais calmo, e fiquemos em estado de oração, também em sintonia com esse momento de atividades da casa. Então, todos os dias às 20 horas. É uma forma de praticarmos também a caridade no seu modo talvez dos mais simples, mas estamos ali praticando essa caridade. Temos a evangelização na casa também aos sábados, das 10h30 às 12 horas. Participem, convidem suas crianças, vizinhos, enfim, sobrinhos, netos,
levem, promovam, estimulem, né, para que as crianças e jovens possam receber a evangelização em suas vidas, que é muito importante para a sua formação também. Posto isso, já falamos todas as atividades. Vamos em frente. Esse mês, meu anjo da guarda também está falando aqui. Nesse fim de semana teremos a Conferência Estadual Espírita, né, promovida aí pela FEP. Então participemos, será lá no Teatro Positivo. Maiores informações provavelmente teremos lá no site da FEP. E todos convidados, né? Tem o Facebook, redes sociais da Federação Espírita do Paraná, que todos podemos dar uma olhadinha, consultar, onde teremos, então, tem o Amigos da Conferência, também a página no Facebook, no Instagram, para que possamos saber maiores detalhes deste evento tão importante também para o nosso movimento espírita. Compareçam, aproveitem. Depois, no sábado, dia 15 de março, teremos uma palestra. Não teremos mais. Mas acho que mudou aqui, segundo também as informações. Mas, de qualquer maneira, ou uma palestra ou um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, então, nós chegamos ao momento da nossa leitura de harmonização, ao qual nós convidamos o nosso irmão Eduardo Guerra para fazer essa leitura. Deixa eu adicioná-lo aqui. Bem-vindo, Guerra. Obrigado, Nádia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Eu selecionei aqui do livro A Harmonização de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel, o capítulo intitulado Vida Estreita. Ele começa com um trecho bíblico, Marcos, capítulo 8, verso 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Perdão. Para que possamos entender a grandeza do oculto, ou a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerar considerações especiais no círculo de nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai eterno, mas à vida estreita de expressões caprichosas que o homem egoísta inventou a si próprio na Terra. Tanto assim que o Mestre se referia à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseja salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois, em grandes padecimentos, na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se compraz em viver temporariamente. É um seixo arestoso nas estradas terrestres, mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. E com essa leitura de harmonização, eu gostaria de convidar então a nossa querida amiga, irmã de Ideal Espírita, Luciana Matos, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Obrigada, Guerra, boa noite. Boa noite,
meus amigos, após a leitura de harmonização, esqueçamos nossas tribulações do dia a dia e deixemos que a paz e a harmonia invadam nossas mentes, nossos corações. E agora, elevemos os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia. E assim, pedimos, Senhor, que suas bênçãos recaiam sobre todos nós, neste momento que nos encontramos aqui, reunidos em teu nome, para mais uma palestra edificante, cujo tema certamente nos envolverá em profundas reflexões em relação às nossas posturas do dia a dia. E aproveitemos também para agradecer desde já a presença dos mensageiros benfeitores, que sempre estão presentes nas atividades de quartas-feiras, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo. Então, envolvidos e vibrando amor, vibrando paz, vibrando luz, pedimos permissão para darmos início à atividade da noite de hoje. Que assim seja. E agora eu chamo a nossa companheira de ideal espírita, Eleni Rocha, para a sua explanação. Seja bem-vinda, Eleni. Obrigada, Luciana. Boa noite. Que a doce paz de Jesus nos envolva. Como foi dito, o tema é porque sou egoísta, o tema desta noite. A causa do egoísmo é a baixa autoestima. A baixa autoestima leva as pessoas a recorrerem ao egoísmo como uma forma de compensar sentimentos de inadequação ou de insegurança. Elas podem se concentrar excessivamente em si mesmas, como uma maneira de se sentir mais valorizadas ou no controle. Essa é uma pesquisa da Inteligência Artificial 2024. Então, nós sabemos que nós não temos controle, né, sobre as coisas. Só algumas coisas que a gente consegue controlar. Mas, quando a pessoa é egoísta, ela acha que tem controle de tudo. O egoísmo pode ter várias causas, como experiências de vida, características individuais e mecanismos de defesa do ego. Então, egoísmo, né? Então, esse ismo aqui é uma ação do ego. O ego se utiliza de muitos mecanismos para ocultar os seus conflitos. Então, já de antemão, eu vou dizer que todos temos ego, id, superego, mas o ego, ele não é ruim, né? Ele é o ego que nos move, que nos dá a vontade, que nós temos os nossos desejos, as nossas pulsões de vida, de morte. Então, ele não é um vilão, como todo mundo quer dizer que ele seja. Algumas causas do egoísmo pode ser sofrimentos na infância, então pessoas que foram muito doentes, problemas econômicos, pais que se separaram ou alcoólatras. Isso pode contribuir para o egoísmo. A genética. Então, traços de personalidade podem ser influenciados pela genética. Criação. Crescer com mentores adultos que enfatizam o materialismo e o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É a exaltação da própria personalidade. Hoje nós vemos muita gente, né, que tem essa síndrome do umbigo, que pensa que o mundo gira em torno de si, não olhando nem para os lados e para irmãos que estão necessitados de uma palavra, de um alimento, da nossa presença.
Outra causa do egoísmo é o estresse. Eventos estressantes podem levar as pessoas a se tornarem egoístas. Algumas características de uma pessoa egoísta são vaidade, dificuldade em compartilhar ou doar algo, ignorar a opinião dos outros, sobrevalorizar a sua própria opinião, não perceber quando está errada, não querer aprender com opiniões diferentes e culpar alguém ou fugir da situação quando não consegue negar seu erro. Então, o egoísmo pode ter impactos na saúde mental e nas relações interpessoais, podendo levar ao isolamento social e ao sentimento de solidão e desconexão. Então, a raiz de todos os males é o egoísmo, que está junto com o orgulho. Homero Reis, 2024. Então, a gente pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, as obras básicas da doutrina espírita, nós vamos ver como o orgulho e o egoísmo ele desponta, né, nas faltas de virtude do ser humano. Há pessoas que pensam assim: ninguém dá a mínima para mim, por isso que a única coisa que posso fazer é cuidar de mim mesma. O que importa é a forma que nós lidamos com uma situação. Se nos cuidarmos de nós e nos esforçarmos para sermos melhores para nós mesmos, consequentemente a vida será melhor também. E o convívio com as pessoas muda quando você passa a colocar a paz e o amor ao próximo. A vida te encaminha para onde você precisa estar, quando aceita a atuação de Deus e da espiritualidade amiga. Então, nós vemos hoje que as pessoas estão mais em busca do hedonismo, do prazer, de ter, do que em ser, do que procurar se autoconhecer e buscar a espiritualidade amiga. Por quê? Muita coisa acontece todo ano, todo dia, todo minuto. O que muda é a nossa percepção sobre os acontecimentos, e assim vamos evoluindo rumo a Deus na eternidade, pois somos espíritos imortais. O egoísmo é definido como um amor excessivo aos próprios interesses, sem atender os interesses dos outros. Uma pessoa egoísta está centrada em si mesmo e cuida apenas dos seus próprios interesses. É importante não confundir amor próprio com egoísmo. Pensar em si, olhar para o que realmente importa e tentar resolver não é problema. O problema é quando a pessoa passa por cima dos princípios éticos e prejudica os outros. E isso nós assistimos, né? Todo dia na televisão, na nossa sociedade, às vezes até dentro da família. Como funciona a mente do egoísta? O egoísta está sempre se priorizando, se achando merecedor de benefícios e se considerando mais importante que os demais. O medidor que ele usa para si não é o mesmo que ele usa para os outros, ou seja, é 2 pesos e 2 medidas. Assim, funciona a lógica do egoísta. Então, o ego, nós vamos ver que é uma estrutura psíquica, é um lugar dinâmico, né? Se você fizer uma ressonância, você não vai ver o ego, mas ele é um lugar dinâmico que forma a nossa personalidade, ele media o id e o superego. Então, nós vamos ver. Na oficina de psicologia de Cristiana Pereira, em 2014,
ela nos diz: a moralidade exige que sejamos altruístas. Então, nós temos o egoísta e o altruísta. O que é o altruísta? É o oposto do egoísmo, egoísta. Faz alguma coisa sempre sem interesse. Apenas faz e passa. Faz e passa. Né? Não fica nem esperando recompensa. Até que ponto devemos ser altruístas? Talvez não tenhamos de ser heróicos, mas espera-se ainda assim que estejamos atentos às necessidades dos outros. E as pessoas ajudam-se entre si, fazem favores umas às outras, fazem voluntariado em hospitais, em casas espíritas, doam órgãos e oferecem sangue. As mães sacrificam-se pelos filhos. Os bombeiros arriscam a vida para salvar as pessoas, etc. Ser altruísta está relacionado com o desejo de ter uma vida mais significativa, o- ou às vezes o desejo de reconhecimento público, o sentimento de satisfação pessoal ou a esperança de uma recompensa divina, ou tudo isso junto, né? Por cada ato de aparente altruísmo, podemos encontrar uma maneira de justificá-lo e substituí-lo por uma explicação em termos de motivos mais egocêntricos. Então, hoje a gente vê aí bastante, né, nas redes sociais, essas pessoas, né, vendendo sua imagem, vendendo suas marcas. Não que isso é desnecessário ou seja ruim, mas sim como isso é muitas vezes abordado e colocado. Mas será que temos que colocar sempre os interesses alheios à frente dos nossos para não sermos chamados de egoístas? E na vida prática, o que seria uma pessoa egoísta e uma pessoa altruísta? Existirá o egoísmo saudável? Sim. O egoísmo pode ser saudável? Quantas pessoas não se anulam diante dos filhos, do cônjuge? Diria que o egoísmo é saudável quando não ultrapassamos o limite dos direitos do outro e não esqueçamos os nossos deveres. Porque nós sabemos que temos direitos e deveres, mas o que a gente assiste muito hoje é que as pessoas têm direito a ter direito. Então, ela esquece os deveres dela e fica só nos seus direitos. Por isso, podemos dizer que deixar de ser saudável quando as pessoas passam a fazer exigências a outro apenas para satisfazer o seu ego. Da mesma forma, o altruísmo é saudável quando não se anula a si mesmo para ajudar o outro, pois isso poderá gerar a anulação da autoestima. Então, a pessoa, ela se põe para baixo. Ela sempre acha que ela não é merecedora de nada de bom e que o outro seja. Então, assim, nós estamos todos na mesma linha. Além disso, uma pessoa infeliz jamais conseguirá ajudar o próximo com a totalidade do seu amor. E é sabido que só o amor pode construir algo de bom. Então, como Jesus nos falou, né, desse amor incondicional, desse amor a nós, primeiro amor a Deus, amor ao outro, amor a nós, amor à natureza, né, que hoje nós vemos que está até meio fora de moda. Amor à natureza, e ela hoje nos está dando a resposta. De todo modo, não há qualquer inconsistência em desejar que todos, incluindo nós mesmos e os outros, sejamos felizes. O egoísta é quando quer o amor só para si.
né? Aí é o egoísta. Mas o amor é quando eu quero o bem para mim e o bem para os outros. Tendo o Espiritismo a tarefa de colaborar para o desenvolvimento moral da humanidade, o que elevará a Terra na hierarquia dos mundos? O egoísmo é o alvo para o qual os espíritas devem dirigir as suas armas, as suas forças, a sua coragem, combatendo em si próprio o egoísmo. Então, Joana de Ângeles afirma que desde o momento da cisão do self com o ego, quer dizer, dessa separação do ego com o self, que o eixo do equilíbrio ficou fragmentado. O esforço do crescimento intelecto-moral do ser humano deve ser o alcance da perfeita identificação desses dois arquétipos. O que são arquétipos? Dessas duas heranças, com a sua consequente fusão harmônica, propiciadora do equilíbrio emocional. Então, nós nascemos dos instintos agressivos, em predomínio na nossa psique. O ego, o que ele fez? Ele assume a diretriz do comportamento, trazendo sempre à tona os conflitos de insegurança, de insatisfação e de apatia, que são decorrência dos períodos ancestrais, quer dizer, antigos, percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Então, a gente percebe, como conta a história, né, do primitivismo do ser humano, da raça humana. Tudo se brigava, tudo se matava, né? Tudo era guerra, tudo era disputa, adentrava-se o muro dos castelos, dos palácios da cidade. No outro dia, toda aquela mortandade de soldados, né? Eles iam festejar que ganhavam a batalha, e daí começava tudo de novo. Hoje, apesar da tecnologia, a gente continua vendo ainda muito essa guerra de ego, essa guerra de poder, essa guerra de disputa, né? O que eles fazem hoje, na verdade, é uma disputa de ideologia. E a gente sabe que ninguém mata uma ideologia de um partido, de um governante. Então, em razão dessa governança perturbadora, o ego está sempre vigilante e dominador, em luta contínua para manter-se dominado pelo medo de perder a posição de que desfruta. Então, nós vamos ver que a nossa primeira emoção é o medo, né? Depois a gente vai desenvolvendo outras emoções. Disfarçando-se com habilidade, torna-se agressivo, porque é receoso, exibe as qualidades que não possui, exatamente para superar o conflito de inferioridade, para voos mais altos no conhecimento e na emoção, atribuindo-se direitos e privilégios que teme lhe sejam retirados, pouco preocupado com os deveres que lhe dizem respeito. E o ego, que se cerca da presunção e da avareza, do ciúme e do cinismo, de suspeitas constantes e de censura aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade dos seus propósitos doentios. Então, muitas vezes, quando a gente estuda esse mecanismo de defesa do ego, que a pessoa não assume seus erros, não assume seus comportamentos, ele faz ego de projeção, ego de. São 17, na verdade, esses egos. Então, de alguma maneira, ele escorrega e fica
escondido ali, né? Qual é o papel do ego, segundo o Espiritismo? A dinâmica desse processo é um instinto que vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. Então, vamos ver que o ego é o centro da consciência inferior, diferente do eu, que é o centro superior da consciência. Agora, já o self, que eu falei anteriormente, é o espírito imortal que somos. Registra parte das nossas existências vividas. Então, é como se fosse um diário ali, né? As nossas várias reencarnações está ali no nosso self, no nosso espírito imortal. O indivíduo busca superar esse eu opositor, adotando comportamento castrador por intermédio do esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda com grande fracasso, porque o polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire. Como nós vamos conhecer nessa parte da nossa personalidade? Se a gente for num terapeuta e começar a falar sobre a gente, né, e esse profissional em consciência paralela nossa, ele vai nos colocando, né, sobre tudo isso que estamos falando. Então, a terapia, ela é muito saudável. Antigamente as pessoas achavam que psiquiatra, que psicólogo era só para pessoas que tinham doenças mentais. Mas hoje a gente sabe que ajuda o nosso autoconhecimento. Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, mascarados dos seus conflitos, como, por exemplo, quando na adoção de condutas violadoras das funções orgânicas. Nós vamos ver aqui, né, onde existe a parte genésica, né? A sombra que existe no ser humano. Nada contra a sexualidade, mas ela deve ser combatida. Hoje nós vemos muito essa sexualidade nas músicas, nos encontros, nas redes sociais. Nada contra a sexualidade, mas a gente vê aflorado hoje muito, né? Nas músicas, em filmes, em redes sociais. Ela desperta um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o self, no que resulta a unificação também desses dois montes, quando se consegue a sua diluição. Então, essa cisão existente, defluente da fragmentação psicológica, deve avançar para a integração e a unidade. Nós vamos ver que o ego, no conceito freudiano, é a parte mais superficial do id. Então, tem o ego, o id e o superego. E o ego é a parte mais superficial, porque o id, na verdade, é identidade. Id é uma instância também psíquica, onde estão os desejos, as pulsões, os instintos voltados para a satisfação do prazer. Assim como no ego também está os nossos desejos e as nossas satisfação. Mas essa instância ela pode ser modificada por influência do mundo exterior, então do mundo fora de nós, por meio dos sentidos. Então nós começamos lá atrás, no começo da história, como instinto primitivo. Depois a gente já passa pelos sentimentos.
né? Nós já vamos em evolução pelos sentimentos. Por uma tomada consciente, tem por função a comprovação da realidade e a aceitação, mediante seleção e controle da parte dos desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanam do id. Então, nós vamos ver aqui que a gente tem que fazer o equilíbrio das nossas emoções, que a gente tem que refletir sobre isso, né? E como o id é a identidade, então nós vamos ver esse id também através da internet, passa a se referir à identidade de cada usuário, que a gente chama de ID, né? Que é uma identificação. No ID, nele se encontram os impositivos dos instintos que derivam do princípio do prazer e da compulsão ao desejo. São esses impulsos o resultado dos instintos, procedente das nossas faixas primárias da evolução, que se destacam em oposição quase dominante contra a razão, a consciência de solidariedade, de fraternidade, de tolerância e de amor. Isso aí já são tudo emoções superiores. Então, dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as heranças grosseiras, que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros, em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra. Então, nós temos essa luta interna dos dois, do ego e do self. Face cruel, embora o ego aparenta ignorar, mantendo uma superficial consciência do valor que se atribui, do poder que exterioriza, da condição com que se apresenta. Sendo o self o arquétipo básico da vida consciente, porque esse, quando a gente desencarna, ele está com a gente. Ele é o princípio inteligente. Ele é o somatório de todas as experiências evolutivas, sempre avançando na direção do estado luminoso. Nessa dissociação dos dois, porque fragmentou, muitas vezes pode parecer que o indivíduo, a grande esforço, conseguiu a integração, até o momento em que se surpreende com o terror dessa fragmentação inesperada, que o leva a um transtorno profundo, especialmente se viveu em razão de um ideal que asfixiou o conflito, mas não o solucionou, despertando com a sensação de inutilidade e de vazio existencial. Então, veja bem, tem pessoas que preenchem o seu vazio com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tem pessoas com comida, outros com bebida, outros com droga, outros com trabalho, né? Então, quando a gente fala aqui do transtorno profundo, é alguma pessoa que entrou num surto, né? Porque não deu conta. Então, sucede que o ego, ele exige destaque, compensação, aplauso, embora nos conflitos entre razão e instinto, originando-se nele um tipo de sede de água do mar, que não é associada por motivo óbvio, mesmo encontrando compensação de prazer, do impulso instintivo que leva à compulsão do desejo, a insatisfação defluente da ansiedade, do poder, empurra a sua vida vítima ao transtorno depressivo, porque a sua ânsia de dominação termina por esvaziá-lo interiormente. Então, assim, nós temos que tomar cuidado quando a gente cria muitas expectativas e aquilo não acontece, e a gente vai se frustrando, frustrando, frustrando. Quando a gente vê,
a gente está acometido por um transtorno depressivo. Então, a gente tem que procurar recurso, tem que procurar ajuda. Então, nós vamos ver aqui que Alfred Adler, psicanalista, referia que o instinto de dominação no indivíduo, quando não encontra compensação ou não se sente reconhecido e aceito, ele foge, oculta-se na depressão, na qual expressa a agressividade e a violência. Nós vamos ver hoje como a nossa sociedade está com muito problema, depois da pandemia também, né, de saúde mental. Então, nesse sentido, o paciente não tem problema, pois que o estado em que encontra, de alguma forma, faz-lhe bem, tornando-se um problema para o agrupamento social saudável que busca manipular, dominando ou tornando-se fator de preocupação para os outros. Então, assim, todos em algum momento da nossa vida, a gente tem momentos mais reflexivos, mais depressivos, mais tristes, né? Tem momentos que estamos bem, muito animados. Por quê? Porque nós temos o nosso lado luz e sombra, como diz Jung. Como a gente tem o dia, a noite, o preto, o branco, o gordo, o magro, o bem e o mal, né? Então a gente tem em nós, no nosso ser integral, o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Conscientizar a sombra, diluindo-a mediante a sua assimilação, porque é a nossa sombra, né? Então nós temos que lidar com ela. Então, essa é a nossa sombra, o que podemos fazer com ela. Ao invés de ignorá-la, vamos tentar fazer uma identificação entre o ego e o self. Então, assim, o Jung, que é um teórico, ele percebeu com clareza esses dois eus no indivíduo, que se podem explicar como resultantes do self, aquele que é bom e gentil, e do ego, que preserva o lado feroz, licencioso e negativo. Então, poderia dizer que o indivíduo possuiria duas almas em conjunto, em contínuo antagonismo no finito de si mesmo. Por quê? Porque o ego, ele pode ser benéfico ou prejudicial, dependendo da forma como é usado. Por exemplo, se for usado para o impulso, pode ferir e prejudicar. Para controlar o ego, é necessário o quê? Fazer uma reflexão sobre si mesmo, chegando a um autoconhecimento de si, e a gente pode fazer isso como eu disse, lançando mão da terapia, dos estudos, da oração, né? Para a gente se conhecendo melhor. Mas essas expressões, elas apresentam-se na conduta humana, aquelas pessoas que a gente vê. Quando a pessoa está em público, ela é uma. Quando ela está na família, ela mostra às vezes azedume e aspereza. Quando ela está no trabalho, ela é outra. Então, o que, que a gente deve fazer? Nos aceitarmos com naturalidade, esses dois opostos, para melhor contribuir em favor entre os outros que participam, né, da nossa vida e para nós mesmos podermos nos harmonizar com o nosso ego e o nosso self, assumindo-se a realidade do que se é, administrando pela educação, fonte geradora dos valores edificantes e enobrecedores. Então, nós vamos ver que uma religião racional como o Espiritismo, ele é destituído de fórmulas,
Por quê? Porque ela é otimista e não castradora. Ela convida o indivíduo a assumir as suas dificuldades. Nós estamos vendo aqui nessa lição, porque sou egoísta. Então, assim, todos somos egoístas, né? Aquela face primária nossa, com nossa mãe, a gente acha que a nossa mãe é só nossa, todo aquele movimento, mas aí a gente vai vendo, não, o mundo não é só para mim, o mundo é para mais pessoas. Então, a gente vai fazendo essa realidade do ser imortal que somos, com as nossas glórias, com as nossas limitações, fazendo a união desses dois opostos, fundindo, né? E liberando os nossos conflitos e nos unindo à divindade, sem nos preocuparmos com indivíduos supérfluos e de comportamentos existenciais. A gente vê muito isso. Então, nós vamos ver na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos existenciais da nossa existência na Terra, o egoísmo vai se diluindo e cedendo lugar à solidariedade, por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício autêntico da caridade. Então, isso aqui quem nos fala é Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Franco. Na noite de 9 de julho de 2010, ele estava em Moscou, na Rússia. Agora vou contar uma historinha nessa palestra. Um homem abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todos os dias ele ia comparecer à praça com uma cesta com um pão para cada uma dessas crianças. Um pão por dia é o que receberiam, até que a fome se extinguisse no país. As crianças esfomeadas partiram para cima da cesta e brigaram, cada uma querendo pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com o seu trunfo, o pão, para matar a sua fome. Foram-se todos, à exceção de uma garotinha. À distância ficou a olhar o homem, chegou devagar, pegou o último e menor pão que sobrara na cesta, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Aos empurrões e tapas, disputaram os pães maiores. Para a pequenina, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros. Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão, encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao bom homem, que lhe disse: são suas, não é engano. Mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você. E concluiu a lição. Lembre-se de que as pessoas que preferem o menor pedaço a disputarem, de forma egoísta e agressiva, a maior parte vão encontrar bênçãos bem maiores do que dinheiro em seu caminho. Então, o egoísmo pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. Então, nós vamos ver que a gente faz o bem, não espera recompensa, porque tudo fica no universo. Deus sabe tudo sobre o que nós fazemos, né? Às vezes a gente fala, mas eu fiz o bem àquela pessoa, ela nem me agradeceu. Não tem problema. Esse bem, essa ação, esse comportamento já está no universo. A providência divina já computou, já sabe do que fizemos. E parece que não, mas o bem que nós fazemos, ele volta em direção a gente mesmo. Sempre.
Uma hora ele volta. E finalizando, já como constante afirma: a base da legislação do futuro é o Evangelho. Emmanuel se refere aos evangelhos como códigos de justiça e de amor, que são a base da legislação do futuro. É imprescindível zelar pela sociedade. A sociedade é composta por nós, seus indivíduos. O composto não pode ser melhor do que a soma total dos seus componentes. Buscam causas na história. A causa da sociedade pode estar na história, mas só reconhecendo a reencarnação. Então, a reencarnação como um presente para nós, para compreender que nós mesmos, em outras existências, escrevemos a história. Nós somos a causa de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. O amor, ele é paciente, benigno, mas nunca invejoso. O amor não é rude e nem se alegra com a injustiça. Nunca deve ser invejoso, não ser rude e nem egoísta. O amor não se ofende nem se ressente, mas se regozija com a verdade. Quem nos disse isso foi Paulo de Tarso. Então, meus irmãos, nós sabemos que todos somos egoístas, mas neste mundo tão necessitado, vamos ser altruístas. Vamos esperar o bem sem interesse, sem recompensa. É o bem pelo bem, como diz Joana de Ângeles. Então vamos pensar em Deus, pensamos na nossa evolução espiritual, pensamos que auxiliando o nosso próximo, nos tornaremos melhores e mais amorosos e o mundo irá nos agradecer. E a providência divina sabe o que estamos fazendo. Então, tenhamos todos uma abençoada noite de descanso. Então, eu agora chamo o meu irmão Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eleni, obrigado. Então, meus queridos, vamos à nossa prece final, momento de agradecermos. Agradecermos ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecermos a Jesus pelos seus ensinamentos que nos esclarecem e nos iluminam a caminhada. Agradecemos também a espiritualidade amiga que esteve conosco nesse evento, nos iluminando, trazendo os ensinamentos de que precisávamos, intuindo a nossa querida Eleni, que nos trouxe com tanta clareza e carinho lições importantes, principalmente para as nossas vidas. Pedimos ao nosso Pai Maior que a tua paz, o teu carinho e a tua proteção estejam sempre com todos nós. Que assim seja. E eu já aproveito para me despedir de vocês. Eleni, querida, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Beijo, um abraço e até quarta. Então, vamos agradecer a Eleni pela generosidade, dedicação do seu tempo para nossas reflexões de hoje, em nosso nome, em nome da casa, né? Muito obrigada, Eleni. E vamos, então, pedir para a Luciana fazer as suas despedidas finais. É uma gratidão só, né? Estar mais uma vez com vocês todos. Ouvir a Eleni sempre é muito bom. E essas reflexões nos fazem caminhar, né? Bora praticar, né? Porque é uma chaga que a gente carrega há muito tempo, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos e tenha uma noite muito abençoada. Obrigada. Obrigada. Edu?
Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Eleni, obrigado, Luciana, Carlos, Nádia. Foi muito bom, muito esclarecedor. E vamos aqui, em busca da prática, que a perfeição está longe. Obrigada, Eduardo. Bom descanso. Boa noite. Vamos, então, deixar o nosso abraço fraterno ali para os nossos amigos e irmãos aqui da casa. Antes de passar de novo para a Eleni se despedir, já dando um abraço aqui para a Áurea Koch, ali a Mara, a Beatriz, a Magela, a Maria de Lourdes, e quem mais? José Carlos Matos, Leonilde, e a todos os que virão nos assistir mais tarde. E é com você, Eleni, para fazer as suas despedidas. Eu também me despeço, desejando uma boa noite e agradecendo a todos pela presença. Boa noite a todos. E agora eu quero ser bastante egoísta em desejar a todos uma noite de descanso, uma noite abençoada, uma noite de muito amor, de muita paz, e que todos possam, no amanhecer, agradecer mais um dia pela vida e agora, ao dormir, agradecer por este dia de bênçãos. Então, sendo bastante egoísta, muitas bênçãos, muitas coisas boas. Obrigada, Eleni. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos. Até a próxima. Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.